Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Cardoso e estou aqui para trabalhar a disciplina de Educação Física com vocês. Hoje o nosso tema é bem interessante, bem relevante, pois trata de uma luta que também está inserida dentro do contexto cultural brasileiro. Você conhece alguma luta brasileira? Pergunta aí para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu familiar, quem está próximo de você aí na sala. Pergunta aí, conhece algum tipo de luta brasileira? Se não, eu te convido a vir junto comigo a conhecer um pouquinho dessa luta bem tradicional brasileira dos povos indígenas. Olha aí que interessante. Vamos lá? O objetivo da nossa aula de hoje é apresentar o contexto histórico das lutas brasileiras, né, e indígenas. No caso, a luta que nós vamos abordar, algo bem relevante, bem interessante, é uma luta indígena aí, dos povos brasileiros, né, e a habilidade que nós vamos abordar com vocês é identificar as características, os códigos, os rituais, os elementos técnicos e táticos aí que os atletas eles vão desenvolver durante as lutas, né, a indumentária, os materiais, as instalações, as instituições, bem como, né, a realização dela ali dentro do Brasil, tá? A unidade temática que nós vamos aqui abordar, pessoal, é a unidade temática de lutas. Olha que interessante, é algo que não está muito comum no nosso meio, né? As lutas, né? E o nosso objetivo de conhecimento são as lutas do Brasil. Olha que interessante, o Brasil, nós temos lutas criadas e desenvolvidas aqui dentro do nosso país, a qual nós vamos conhecer um pouquinho mais a partir de agora, tá? Então, pessoal, olha que imagem interessante. Olha comigo. Vocês já observaram essa imagem? Algum local, por exemplo? Observamos aí dentro dessa imagem algumas características, né, dessa luta que nós vamos tratar com vocês, que é o Uca-Uca, né? O Uca-Uca que é uma luta brasileiríssima, né, dos povos indígenas. Então é uma luta brasileira que nós vamos conhecer hoje, né, que é o Uca-Uca. Olha que interessante. Quais são as primeiras características dessa luta que você consegue observar nessa imagem? Observa aí, né, a caracterização que os atletas e que os lutadores eles têm nesse exato momento. Olha aí as vestimentas que eles utilizam, as pinturas, né? Tudo isso são características dessa luta tradicionalmente brasileiras. Então, vamos conhecer algumas das características dessa luta de Uca-Uca, tradicionalmente desconhecida do grande público, tá? É uma das artes marciais autenticamente brasileira, com maior tradição, é o Uca-Uca. Então, nós temos uma tradição muito forte dessa luta, tá? Principalmente ali dos povos indígenas ali do Xingu. O Uca-Uca, ele tem um estilo de combate, né, que foi criado pelos povos indígenas, Bakaire e dos povos ali do Xingu, tá certo? Localizado mais precisamente lá no estado do Mato Grosso. Então, eles começaram a desenvolver a luta de Uca-Uca no estado do Mato Grosso, começaram a se desenvolver os traços, os ritos ali dentro de cada tribo e foi, né, ganhando um repertório cada vez maior, tá? Se tornando bem evidente aí nos dias atuais. Uma outra característica importante do Uca-Uca que ele é bastante praticado nessa região, ele representa também uma das modalidades presentes dentro dos jogos dos povos indígenas. Olha aí que interessante. Vocês já se depararam para pensar que nós temos os jogos dos povos indígenas? Quais são as modalidades, as provas que são realizadas nesse jogo? Olha que interessante. O Uca-Uca é uma das modalidades que é bem desenvolvida nesses jogos, tá? Os Jogos do Povo Indígena é uma competição esportiva que foi criado em 1996, né, para homenagear a cultura indígena mundial. Olha que interessante, olha para essa imagem, né? Eu perguntei para vocês, quais são as características desses jogos, dessas provas presentes nesses jogos? Olha aí, que interessante. A gente pode observar diversos tipos de modalidades diferentes sendo praticadas, né? Corrida, cabo de guerra, arco, flecha, então são diferentes
provas e modalidades que envolvem, né, a cultura indígena ao redor delas, que é desenvolvidas aí nesse sistema de competição. Então, nós temos aí o Uka-Uka também como uma presença forte aí dentro dos jogos indígenas, né, dos povos indígenas. Fora as competições, né, claro, uma característica importante que nós acabamos de citar, né, dos jogos dos povos indígenas, o Uka-Uka, ele é um ritual. Olha que interessante. As tradições indígenas, tá? Tanto das lutas como das danças, ela é importante a gente destacar para vocês que ela funciona como um ritual bem tradicional, né? E o Uka-Uka, ele é utilizado para testar as forças, né, dos jovens índios. Então, os índios jovens são aqueles atletas que mais participam dessa luta, vamos dizer assim, né, para que eles possam testar a sua força, tá? Geralmente, pessoal, o Uka-Uka, ele tem uma data correta, mais especificamente, vamos dizer assim, para ser executada. Quando? Ela é executada após o Quarupi. O que é o Quarupi? Ele é um ritual, né, dos povos dos índios do Xigu, de homenagem aos mortos, tá? Então, eles têm um ritual chamado de Quarupi, tá? Para homenagear os mortos daquela tribo, daquela região, que é chamado de Quarupi. E aí, após essa homenagem, nós temos as tradicionais lutas aí do Uka-Uka, né? Onde ele vai fazer essa seguinte observação, né? Ela vai buscar ali aqueles índios, a demonstração de força ali dos índios, dos jovens, tá? Olha que interessante também, nós temos aqui para mostrar para vocês as características dessa luta. Observe essa imagem, né? Uma luta, ela é praticada por atletas, essa luta ela é praticada por atletas de joelhos. Olha aqui, olha que interessante essa abordagem. Olha aqui essa imagem que eu posso demonstrar para vocês agora. Ó. Olha os atletas aqui, como é que eles estão posicionados? Eles estão posicionados de joelhos, tá? No meio ali do centro ali toda aquela expectativa em redor ali dos demais índios, né, que estão observando aquela luta acontecendo naquele determinado momento, e eles estão buscando uma técnica mais perfeita, aprimorar ali de certa forma o desenvolvimento dela para que ele possa sair vitorioso, tá? E qual é o objetivo dessa luta? Bem especificado aqui para a gente. O objetivo dessa luta, pessoal, é levantar o oponente e levá-lo ao chão. Então, eu tenho a seguinte ideia. Os atletas eles vão iniciar a luta de joelhos, tá? Sobre o determinado local específico e vai vencer a luta aquele atleta que conseguir levantar o seu oponente e levá-lo ao chão. Olha assim, não é uma coisa simples de você conseguir. A gente observando, né? Eu vou começar uma luta de joelho e eu vou ter que levantar o meu adversário, né, para que eu possa vencer aquele combate. Olha que interessante, eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês como é que isso acaba acontecendo. Olha aqui. Olha que interessante, olha essa imagem agora, olha aqui. O quanta força o índio, né, o atleta, o participante, ele executa nesse determinado momento. Olha o momento que ele está, né, elevando o corpo do seu oponente. E aí, em sequência, ele vai levar esse corpo que ele está, né, elevando ao chão. E aí ele acaba vencendo aí o confronto, a luta propriamente dita, vamos dizer assim, tá? Uma outra imagem que representa aqui de uma maneira bem interessante essa luta, a gente observa, né, que eles acabam, né, que eles estão observando aqui nesse determinado momento, que eles estão saindo daquele ambiente inicial, aquele momento inicial, né, que eles iniciam ali de joelhos, estão começando a se levantar para se preparar, para utilizar a pegada, né, no atleta oponente, de uma forma que ele possa conseguir fazer essa elevação e jogá-lo o nosso oponente ao chão. Então, aqui são as opções, né, são as situações que são desenvolvidas. A gente pode observar nessa imagem também que os atletas eles utilizam uma certa proteção,
né? Como se fosse aqui uma joelheira aqui sobre os seus joelhos, para que possa, né, dar uma segurança melhor, tá? E no desenvolvimento da luta ele não possa ser prejudicado, uma vez que ele participa aqui, sem esse sistema aqui de proteção sobre os seus joelhos, ele pode, né, machucar de uma maneira mais rápida e porventura ele pode sofrer uma certa desvantagem no decorrer da luta, tá? Então, apresentadas aqui para vocês algumas das características da luta de Uka-Uka, eu te convido a participar junto conosco. Esse é um dos momentos muito especial da nossa aula. Vem participar aqui comigo da TV do CAITES. Olha que interessante, né? Gostou aí dos conhecimentos, um pouco do repertório das lutas brasileiras? Então, eu te convido a pesquisar sobre os diferentes tipos de lutas brasileiras. Quais são as outras lutas do contexto cultural brasileiro que a gente tem aí no nosso repertório? Pesquisa aqui pra gente, manda aqui pra gente no WhatsApp da TV do CAITES. Vem participar conosco. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.